Dia animado no Fluminense e a gente fala sobre tudo isso aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora, cara. A gente abre aqui esse vídeo falando com uma boa e uma má notícia. Eu abro aqui já falando as duas sobre Maracanã. A boa notícia é que os ingressos já estão à venda para a semifinal entre Flamengo e Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca, com o nosso mando. O jogo acontece nesse sábado, o mando é nosso, o tempo de venda de ingresso é curto, porque, enfim, teve que esperar a segunda-feira, né, o jogo ser marcado e tal, os ingressos começaram a ser vendidos só nessa terça-feira. E após esse início de vendas do Fluminense, né, o início das vendas começou hoje meio-dia. Agora, às 5 horas da tarde, o setor sul já aparece como esgotado na plataforma de sócios, tá? Eu não fiz, eu tô aqui logado, né, no meu portal de sócio, não fiz a compra do ingresso, justamente para poder acompanhar isso. E ó, o setor sul já não aparece mais para compra, aparece como esgotado, lembrando que até este momento, até este horário, apenas os sócios do Fluminense tiveram acesso para compra e apenas os sócios do Fluminense de 100%, que tem o plano 100%. É aquela galera do Arquiba 100, Arquiba Família, Maraca Mais, Leste Raiz e tal, aqueles que tem. Só que o Leste Raiz interfere pouco, né? Porque, na teoria, o Leste Raiz pode até comprar aqui para Sul, mas ele tem um ingresso muito mais barato ali, um ingresso de graça na Leste Superior. Então, enfim, não interfere tanto aqui. Como eu falei, abriu hoje meio-dia. Acho isso uma ótima notícia. Só amanhã, na quarta-feira, meio-dia, é que abre para os planos 50%. Amanhã, nessa quarta-feira, às 8 da noite, abre para os planos 60%. À noite, abre para o plano Guerreiro. E aí, na quinta-feira, às 10 da manhã, abre tanto para o público geral quanto para a torcida do Flamengo, né? Para os não sócios do Fluminense e para os sócios e não sócios do Flamengo. O Fluminense fez um acordo ali com o Flamengo tem o direito, os torcedores do Flamengo terão o direito de entrar com a carteirinha de sócio, ou então trocar por ingresso físico, né? Não tem o direito ao QR Code, como o Fluminense tem, QR Code e carteirinha de sócio. É isso que vai ter no caso do Fluminense também, provavelmente na volta deve ter a mesma coisa ali. Bem, cara, eu falei que é uma boa notícia porque me surpreende um pouquinho, né? Eu achava que a galera ia dar uma desanimada pra esse jogo em vista dos públicos que a gente vem tendo em outros jogos, enfim. Mas acho que a galera pegou no tranco agora, né? Veio junto pra esse jogo aí e eu acho isso muito legal, cara. O setor sul já esgotado, acho que a gente vai ver. Eu esperava um massacre nas arquibancadas, tá? Graças a Deus tô errado. Vamos ver se o time também, né, já que a torcida decidiu ir pro jogo agora, vamos ver se o time também decide jogar, né? Uma coisa anda junto com a outra. É claro, a gente ainda tem que comprar muito ingresso de leste inferior, de leste superior, pra gente poder ter um estádio meio a meio, que, se você parar a pensar no mando nosso, né, era pra gente ter o estádio 70-30, né, ter só tricolor, mas eu entendo também essa lógica. A notícia ruim, falando só de Maracanã, eu vou falar bem breve disso, porque como eu sempre gosto de falar, esses assuntos Liga, Maracanã, eu gosto de gravar um vídeo específico falando de cada detalhe. Mas a notícia ruim é que o Vasco viu uma brecha na licitação, os envelopes foram abertos hoje, né, e segundo o Rodrigo Dunchi, que é vice-presidente do Flamengo, numa matéria do Rafael Zarco no Globoesporte.com, disse que o Vasco viu uma brecha que o Flamengo e o Fluminense vão tentar impugnar ali, porque um dos critérios mais fortes lá da questão da licitação do Maracanã, que valia muitos pontos, era o número de jogos que você consegue garantir que acontecerão no Maracanã. Flamengo e Fluminense conseguem garantir um número altíssimo, eles jogam todos os jogos lá. Então, são todos os jogos de dois times que têm muitos jogos. O Vasco teria essa dificuldade. Só qual que é o problema? É que o Vasco viu uma brecha que não dizia que você precisava. O que dizia lá na licitação? Que você precisa garantir seus jogos ou garantir um acordo com outros clubes para que esses clubes joguem lá. Só que não dizia que precisava ser clubes do Rio de Janeiro na licitação. E aí é onde o Vasco fez um acordo com o Santos e com o Brusque. O Brusque eu não entendi nada. Mas em relação ao Santos, o Santos vai reformar a Vila Belmiro. E alguns jogos do Maracanã teria ali algum apelo, né? Alguns jogos grandes do Santos, até por uma história do Pelé, 1000 gols no Maracanã e tal. E aí, enfim, isso vai dar polêmica, isso vai dar confusão, mas isso eu achei uma notícia ruim. E falando em notícia ruim, o Fluminense acaba de divulgar
que o meio-campista Douglas Costa, o comunicado do próprio Fluminense diz o seguinte, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Informação vinda da assessoria de imprensa, o jogador Douglas Costa sentiu dores na coxa direita na partida de sábado contra o Botafogo. Após exame realizado nesta terça-feira, no dia 5, foi constatada uma lesão anterior de coxa direita, lesão muscular, né? Então, no músculo da coxa, no músculo anterior, tem o posterior e tem o anterior. Imagina, eu não sou... Alô, fisioterapeutas aí de plantão, médicos, o posterior, anterior, né? Parte de dentro. Da coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento no CT e que péssima hora pra gente ter essa notícia, hein? 6h19, era muito melhor se fosse brincadeira, não é nem a hora exatamente não, mas é porque o Keno vai ter que jogar bola que não jogou no ano ainda. Parada é essa, e péssimo pro Douglas Costa, né? Até agora ele não tinha mostrado nada, assim, de espetacular, mas óbvio, tava ganhando ritmo, tava sem jogar desde outubro e tal. Que merda, hein? Que merda essa notícia, hein, cara? Falar, próxima notícia é agora, David Braz. Outra notícia que a gente fala aqui é sobre David Braz, tá? E é um caso extremamente complicado, tá? Vamos lá. Por quê? A gente tem o David Braz saindo pro esporte. O Alessandro, o Alessandro Matias, que é lá do canal Eu Pratico Esporte, né? Que cobre o esporte, obviamente, deu a notícia de que o David Braz negocia com o esporte. Essa foi a primeira notícia. Logo depois, numa matéria da Camila Souza e do Marcelo Neves, isso foi negado. Eu até procurei o tweet do Marcelo Neves para poder botar aqui, mas ele apagou esse tweet pouco depois. Foi negado de que ele não negociava. Eu apurei também, nessa tarde, que deixa eu fazer a linha do tempo certinho. O Cláudio Santana, que é um amigo jornalista do NE45, comentou comigo sobre isso e tal. Eu falei, cara, posso ver aqui, mas já foi negado, né? Ele falou, então, mas eu ouvi aqui do lado do esporte que ainda não fechou essa parada não, que ainda tá meio que aberto e não tem nada de negado. Eu fui apurar com fontes ligadas à diretoria do Fluminense e foi negado. Falou que o jogador tinha recusado a ida pro esporte. Ou seja, era algo partindo do jogador, que ele tinha decidido não ir. Passa um tempinho e sai uma matéria no GE. Globo, que era quem tinha negado antes, de que o David Braz está negociando a rescisão, é a matéria que eu vou botar aí na tela, da Camila Souza, do Daniel Leal e do Marcelo Neves, está negociando a rescisão com o Fluminense para acertar em definitivo com o Sport. O zagueiro tem contrato com o Tricolor até a metade do ano, mas o desejo de ganhar mais minutos fez preferir saída para o Recife. Enfim, pode ter sido algo que mudou durante a tarde para as pessoas negarem e depois voltarem, enfim, pode ter sido a própria decisão do David Braz, enfim, é uma situação que ficou aí dúbia e, enfim, a última informação que saiu, porque eles publicaram isso depois da minha apuração de que tinha sido, de que o David Braz não iria, e eu ainda não consegui atualizar essa informação, ela me chama a atenção porque, né, David Braz aparentemente tá saindo mesmo do Fluminense. Dentro do que é essa lógica do David Braz no Flu, importa muito pouco. E por que eu digo que importa muito pouco? O momento da zaga do Fluminense não é bom, tá? Não é muito bom, acho que desde a chegada do Nino, a saída do Nino revelou um problema ali, porque a gente tem, por mais que o Thiago Santos esteja bem, o Felipe Melo seja importante, são dois zagueiros que não são rápidos. O Thiago Santos é o nosso zagueiro mais rápido, o Felipe Melo não aguenta jogar 70, 80 minutos. Não é um momento bom. E a gente olha no banco, o Marlon, uma tragédia desde que chegou no Fluminense. O Antônio Carlos também ainda não mostrou muita coisa pra gente poder confiar nele no futuro. E aí você ainda tem o Felipe Andrade, que é um moleque, que tá jogando mais de volante. O Manuel, que não joga desde maio do ano passado, e que no ano passado, antes mesmo do doping, né, da confusão do doping, ele já tava mal. Então o momento da zaga é ruim, por mais que tenha isso, o David Braz tinha contato até o meio do ano. Então ele não ia renovar, não ia ficar, então era uma saída esperada. O que pode ter acontecido também é porque a janela fecha agora, nessa semana.
né? A janela fecha agora, acho que no dia 9 de março, a janela interna do Brasil. Então o David Braz pode também ter repensado essa questão da proposta, porque senão ele ficaria sem jogar até o meio do ano também no Fluminense. Enfim, a saída, quando confirmada, né, a gente fala um pouquinho mais aqui, mas o fato é que o próprio David Braz ali, ele é um cara que não tem poucas reclamações sobre ele. Não tenho muitas reclamações, não. Eu sempre falo isso, eu não me irrito aqui em saída, ou melhor, não, né, comemoro, necessariamente saída de jogador ruim. Jogador ruim é uma coisa, ele não tem culpa de ser ruim quando ele é ruim. Eu sempre falo de jogador de sacanagem. Isso é o que me irrita e isso é o que eu reclamo mais. David Braz nunca fez isso, pelo contrário até. Foi importante em alguns momentos. Pra poder fechar, última notícia pra poder fechar é que o Lessa deu uma informação de que o John Arias recebeu um aumento do Fluminense, mas sem renovação de contrato. Ele falou que tinha um aditivo ali no contrato dele que fazia com que ele tivesse um aumento salarial. Não sei até que ponto esse aumento salarial envolve essa extensão, acho que não é um novo contrato. Segundo o Lessa, o contrato dele continua até o final de 2026 e continua havendo um desejo do Fluminense de renovar com o John Arias até por mais tempo. Eu não queria dar aumento pro John Arias, não, queria renovar o contrato, né? E parte do renovar o contrato envolve dar um aumento. Agora, o aumento sem renovar, eu quero ter o John Arias pelo maior número de tempo possível. Esse é o negócio. Tá, tamo junto, até a próxima, valeu.